E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma aula de microeconomia, curso de microeconomia 2, e vamos dar continuidade à matéria de mercados, né? E mais especificamente concorrência perfeita. Nossa terceira aula sobre concorrência perfeita. Ok? Então, assim, a gente já deu as bases, né? Já viu as bases do modelo de concorrência perfeita. Deixei um exercício para vocês resolver e mais adiante a gente faz uma aula de exercícios. Vocês dão uma olhada também com o monitor aí se tiverem alguma dificuldade. Mas vamos lá. Vamos considerar então assim como um fator externo que a curva da firma individual ela pode sofrer alterações, né? Então vamos fazer algumas hipóteses. Por exemplo, vamos considerar alterações no preço dos insumos, tá? A gente tem lá a construção que a gente fez da curva de oferta, né, que ela na verdade é igual ao do custo marginal, e da demanda. A gente já tem todo digamos assim, a estrutura, né, de análise gráfica de uma firma em concorrência perfeita. O que a gente vai fazer então é considerar dentro dessa estrutura alguma alteração. Por exemplo, vamos supor então que ocorra alterações no preço dos insumos. Alterações aí pode ter qualquer sentido, né? Pode ser que fique mais caro, pode ser que fique mais barato, ou seja, pode aumentar ou reduzir o preço. E aí, o que acontece nessa estrutura que a gente montou e o que ela nos diz, digamos assim, com respeito a essas alterações? Então vamos lá. Quando ocorrem as modificações de preços dos insumos, as empresas respondem de forma a garantir que a produção maximize os lucros. Então, claro, né, a hipótese do lucro máximo se mantém e o que vai ocorrer é que a empresa vai reagir a isso, mas, claro, ainda é fundamentado na ideia de que ela vai continuar maximizando os lucros. Não quer dizer que ela não venha a perder ou ganhar mais, isso é fato, mas a questão é que ela vai tentar fazer isso da forma de manter o maior ganho possível. Então, mesmo que o preço dos insumos aumente, a gente vai ver que ela vai dar um jeito de reagir e manter o máximo ganho, ou seja, reduzir esse impacto mínimo possível. Então vamos ver, vamos começar supondo o aumento de preço, ok? Depois a gente pode fazer o inverso também para entender isso aqui. Mas com o aumento de preço, pessoal, a gente analisar o gráfico, né? Vamos supor inicialmente a seguinte curva de custo marginal, essa aqui, custo marginal zero. Ok? Então a maximização a gente já sabe, preço igual ao custo marginal, ou seja, ocorre exatamente nesse ponto, então essa é a quantidade que maximiza o lucro, a gente já sabe disso, né? A gente chegou até aí. Bom, e aí? Se a gente considerar um aumento de preço, a gente está falando de aumento de preço dos insumos, a gente está falando de aumento de custos, né, da produção, porque agora é mais caro comprar os insumos, então está custando mais para a empresa. E claro que os custos marginais vão refletir isso, né? Então a gente tem um deslocamento negativo, digamos assim, do custo marginal, tá? Então é isso que vai ocorrer, ele vai se deslocar dessa forma, os custos vão estar aumentando. E qual é o significado disso, né? Dado que a gente tem um custo marginal maior? Bom, a empresa então ela vai ter que decidir o que ela faz, ou ela mantém a produção onde ela está, que é zero, que é de lucro máximo, né? Ou ela altera isso aí. Nesse caso, pessoal, se aumentar os custos, a resposta de uma empresa que maximiza lucro é necessariamente contrair a produção. É uma resposta lógica, a gente vai ver. Ou seja, ela vai para esse ponto Q1 estrela. E a lógica está apontando de várias formas. Primeiro é o seguinte, né? Se maximiza lucro quando o preço é igual ao custo marginal, é claro que no momento inicial, quando o preço é igual ao custo marginal zero, você maximizar naquela quantidade que é zero. Como agora aumentou o preço e isso deslocou o custo marginal para custo marginal 1,
você vai maximizar o lucro somente quando o preço for igual ao custo marginal 1, a nova linha de custo marginal, onde a produção é definida exatamente em Q1 estrela. Tá? Então, por isso, né, você sempre vai definir preço igual ao custo marginal para maximizar lucro. Se houver alterações no preço dos insumos, isso vai alterar os custos de produção e, por fim, vai alterar então o custo marginal. E você vai, obviamente, manter o processo de maximização desde que a quantidade que você escolha produzir seja onde o preço seja igual a esse novo custo marginal que ocorrer. Mas aí vamos supor por negação que não, que o indivíduo, que a empresa no caso, né, resolva manter, não vou manter em Q0. O que pode acontecer se ela manter então o nível de produção em Q0? Bom, aí você vai analisar em relação ao novo custo marginal, né? Olha só, em Q1 nós temos que o preço é igual ao custo marginal 1, onde o lucro é máximo. Caso o produtor então insista em manter a produção em Q0, vai ocorrer o quê? Que o preço então vai ser menor que o custo marginal 1. Aquele nível de produção você tem um custo marginal maior do que o preço, e um custo marginal maior do que o preço, você já sabe, né? Queda dos lucros, vai ter perda de lucros. Como é que a gente pode ver graficamente isso? É só você colocar essa linha aqui, ó. Você vai ver que se mantém Q0 a produção, o preço continua naquela linha azul ali, mas lá em cima vai bater em custo marginal 1. Então toda essa diferença aqui é a diferença de custos que você está tendo a mais por deixar uma produção mais alta em Q0. Então faz todo sentido reduzir a produção até Q1 e aí sim você continua maximizando o lucro. Claro que o lucro maximizado em Q1 estrela, ele é menor que em Q0 estrela, né? De certa forma, o preço do insumo aumentou, isso te obrigou a produzir menos, e aí você tem queda dos lucros, mas é a menor queda possível, porque você nesse novo ponto está maximizando, está tirando o máximo de lucro possível nessa nova situação, nesse novo ponto, onde o preço do insumo é mais alto. Vejam como eu falei para vocês que o contrário é verdadeiro. Se custo marginal 1 fosse o ponto inicial e custo marginal 0 o ponto final, aí você estaria maximizando em Q0 estrela, ou seja, se o preço caísse, voltasse para custo marginal 0, faz todo sentido o produtor então se sentir motivado a aumentar a produção, e aí ele maximiza o lucro num ponto maior, mas dado que agora o preço menor significa um custo marginal menor também, levando a um ponto maior da curva ali, né, do preço, fazendo você maximizar num nível de produção maior. Então veja bem, faz todo sentido para a produção aumentar a produção quando o preço do insumo cai, que é teu custo, o insumo é aquilo que tu utiliza para ter o produto final, né? São as matérias-primas, aquelas coisas todas que você vai utilizar para chegar no bem final. Se o preço deles cai, então você pode aumentar a produção comprando mais deles e isso vai fazer você aumentar sua margem de lucro, né? E à medida que o preço deles aumenta, faz todo sentido você retrair a produção até o nível em que você maximiza o lucro, em que as variações de receita são pelo menos iguais às variações de custo, a ponto que o que você acumular até então de ganho é o lucro máximo que você consegue tirar desse setor, dessa atividade produtiva. Legal? Bacana? Entendido, pessoal? Então é isso que pode acontecer com alterações de preço, né? Os produtores vão responder a eles desde que eles estejam maximizando o lucro. Como eu falei para você, se você insistir com uma produção maior com um aumento de custos, aí pode ser que você tenha perda de lucro simplesmente por não querer se adaptar às novas condições do mercado com essas alterações de preço. Então, faz todo sentido o produtor nunca fazer isso, né? Ele vai tentar sempre ter o maior ganho possível e tornar-se, então, mais eficiente possível nesse sentido. Bacana? Bora lá, então. Então, outro ponto agora que a gente vai ver é sobre o excedente do produtor, pessoal. O excedente do produtor é extremamente importante a gente fazer uma análise mais profunda sobre ele, principalmente aqui, porque lá na frente a gente vai falar sobre análise de mercados competitivos. Então, interpretar melhor o excedente do produtor eu acho fundamental. A gente já viu alguma coisa lá em micro 1,
já tem alguma ideia do excedente produtor, excedente consumidor, mas aqui a gente vai ver ele organicamente, ou seja, dentro dessa dinâmica de entender as firmas individuais, a estrutura da firma individual. Então vamos entender o que é o excedente do produtor de forma mais específica. Então tem 3 formas de calcular o excedente do produtor. Nós vamos começar, a primeira fórmula vai ser através do custo marginal da firma. A gente vai ver as outras. O excedente do produtor pode ser definido como ganho econômico de curto prazo da firma, com a receita de vendas descontada dos custos diretos com a produção. Então é aquele ganho de curto prazo. Bom, se a gente está falando de curto prazo, a gente vai ver que a gente não está falando necessariamente de todo o retorno de longo prazo, que vai pagar o investimento inicial, aquela coisa toda, e sim o que a firma ganha com a atividade produtiva que ela tem no momento. É essa a ideia que está por trás do excedente produtor. Mas vamos definir melhor isso, aprofundando então essa análise. O excedente produtor pode ser obtido através da diferença entre o preço, que é o preço que o produtor recebe, né, e o custo marginal. Então vamos ver isso no gráfico. Aqui a gente já sabe que o preço é dado pelo mercado, então é inelástico, né, para o produtor individual, é essa reta azulada, igual a receita marginal. O custo marginal a gente já definiu mais ou menos dessa forma. Ok, a gente sabe que a quantidade ótima, está definido bem aqui o Q estrela. Ok, então é isso que ele vai produzir e colocar no mercado, vai vender, ele está otimizando o lucro. E o excedente do produtor, pessoal, vai ser toda essa área que é a diferença entre o preço e o custo marginal, ou seja, essa barriga aqui vermelhinha aqui, toda essa área aí é o nosso excedente do produtor, é o quanto ele ganha, né? Então, dentro da receita, você tem isso, né? Você tem essa região que é o ganho do produtor e que desconta os custos marginais, ou seja, de certa forma, os custos com o aumento de produção, com a variação da produção. Essa é a ideia. Como é que calcula isso? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, o cálculo do excedente do produtor, como é um cálculo de uma área, né, onde você tem uma função contínua ainda por cima, né, faz aquela barriguinha ali para baixo, podemos então utilizar o cálculo diferencial, ou seja, vamos fazer uma integralzinha. É a única integral que a gente vai ver no curso todo, mas é necessário. Está aqui o excedente do produtor, então é a integral da diferença entre o preço, aquela função que é uma função linear, uma função constante, né? A gente sabe que o preço é constante em concorrência perfeita, menos o custo marginal, que é essa função abaixo, que é uma função contínua. Como eu falei para vocês, por ser uma função contínua, então a gente está usando essa integral. Seria um cálculo mais simples se fosse uma função linear também, claro. De certa forma, podia ser uma reta, né, cortando outra reta, aí faz um triângulo e calcula. A gente vai até fazer dessa forma lá na análise de mercado, para não complicar tanto, para ficar mais, a gente ficar mais à vontade para interpretar o mercado do que simplesmente só calcular. Mas aqui nesse caso, né, a gente vai fazer o cálculo pelo menos uma vez, né, para a gente cair. Fora o exercício, algum exercício ou outro talvez peça isso. Mas vamos fazer pelo menos uma vez, que só aqui que a gente vai usar essa integral. Então não vai ter, assim, o cara olha, uma integral já não bastava as derivadas, agora tem uma integral, né? O cara que não gosta muito de matemática pode estar com esse pessimismo agora. Mas, se você quer um pouco de otimismo, pense que, bom, é só essa integral agora, não tem outra, né? Então, beleza, então vamos trabalhar. Ela é definida, uma integral definida na área que vai de 0 a Q. E a gente sabe por quê, né? Porque está aqui embaixo, né? É essa região. Opa, deixa eu. Eita, já estava. Essa região aqui. Não estou conseguindo usar esse. Não estou conseguindo. Bom, passei até. Aquela região ali, pessoal, que vai de. Bom, de 0 aqui, não consegui passar, tem algum problema aqui, então não vou insistir. De 0 ali até o Q estrela.
Ali eu comecei a rabiscar, mas não deu. Bom, o excedente do produtor, que vocês podem ver, já andou um pouquinho ali. Eu mexi aqui no teclado, indo por cima e andou. E não tem como voltar. Quando você está filmando, ele não volta a apresentação PowerPoint. Então não dá para mexer muito aqui, senão, por isso que eu parei de pintar. Ok, então vai de 0 a Q integral de P menos custo marginal. E aí tem a diferencial da integral ali, né, em relação a Q, que é a nossa variável. Né? Bom, a integral de P, que é uma constante, vai ser P vezes a variável da integral, que Q, né? P vezes Q. E a integral do custo marginal, pessoal, do menos custo marginal, vai ser menos custo total, definido de 0 a Q. Olha, se você quiser pensar na integral como uma função inversa da derivada, que eu acho que é a forma mais fácil de explicar isso, se você derivasse Q por Q é 1, por isso que tu tem o P ali dentro da integral. E se você derivasse o custo total, ele é o custo marginal, por isso que tu tem um custo marginal dentro da integral. Então, quando você integra isso, eles voltam a ser aquilo que eles eram antes, né? P vezes Q menos custo total. Uma forma didática de ver como é que a gente chegou naquele primeiro resultado. Só que ele ainda é definido, esse resultado, de 0 a Q. Então, eu tenho que botar 0 a Q, aonde tem Q. O cara vai dizer, pô, mas ali só tem Q no P vezes Q. Não. Dentro do custo total, eu sei que o custo total é função de Q, é função da quantidade. Tem uma função que tem essa variável ali dentro. E então eu tenho que considerar ela de Q, 0 e Q, né? Onde ela está. Então, P vezes Q é a receita total, está ali. Menos P vezes 0. Bom, P vezes 0 é 0, então some. Custo total definido em Q é o custo total. E o custo total definido em 0 é algo que vai nos levar àquele custo variável ali. Porque apareceu um custo variável ali. Da onde saiu esse custo variável? A receita total até dá para vocês entenderem, né? Que é P vezes Q menos P vezes 0. Então, P vezes 0 dá 0, P vezes Q dá receita total. E o custo total? Nós temos que definir esse custo total em Q em 0. Ou melhor, em Q menos 0. Vamos lá. Temos que lembrar que o custo marginal do custo total o custo marginal é a derivada do custo total em relação a Q, ok? E aí, então, quando a gente integra o custo marginal, ele é aquilo que eu falei para vocês, é o custo total, por definição, porque é uma função inversa, vamos dizer, a derivada na integral. E esse custo total, como a integral está definida, é uma integral definida de 0 a Q, o custo total, que é o resultado, ele está definido de 0 a Q. Então, eu tenho que botar Q no custo total menos 0 no custo total, onde está a variável Q. Então, o custo total definido em Q é o próprio custo total. E o custo total definido em 0, pessoal, quem é? Aí eu pergunto para vocês têm que lembrar lá de micro 1. Se não lembrar, eu vou ter que dizer para vocês aqui, né? Que é o seguinte, quando o custo total é definido em 0, que custo total é esse? 0 é quando a produção não existe, não tem produção nenhuma. Existe algum custo quando não tem produção nenhuma? Existe. É o custo fixo. O custo fixo existe independente da produção, lembram disso? Então, se a produção for 0, o custo total é igual ao custo fixo. Se o custo total você definir ele em 0, ele é igual ao custo fixo, que é aquele que não depende da produção. Então vai ser custo total menos custo fixo, entendeu? Tá aí. Custo total menos custo fixo. Só que o custo total nada mais é que a soma entre o custo fixo mais o variável. Então você vai ter custo fixo mais custo variável menos custo fixo. Então, na verdade, você só vai eliminar o custo fixo e ficar com variável. Tá aí. Então é daí que sai o custo variável que está lá no resultado. Né? Então vai ser receita total menos custo variável. Por conta disso, porque ela está definida de Q a 0, custo total em 0 é custo fixo, custo total é o custo variável mais custo fixo, que agora menos o custo fixo sobra o custo variável. Então temos lá que o excedente do produtor no final das contas é a receita total menos o custo variável. Por isso que ela é uma análise de curto prazo, pessoal.
É como se não tivesse custo fixo. É o quanto eu ganho com a receita menos meus custos variáveis. O quanto eu ganho com a receita menos meus custos variáveis, pessoal, significa que eu não estou ligando, digamos assim, não está nessa equação, o investimento inicial, o custo fixo. Então é só o quanto eu ganho de receita menos aquilo que eu gasto operacionalmente com a produção, que eu mantenho a produção, que é o custo variável. Então aquele ganho ali é o excedente do produtor. Se ele é positivo, então eu estou tendo algum ganho, né? Lembram disso? Que se ele for negativo, na verdade tu fecha a loja, tu não consegue produzir se tua receita não cobre os custos variáveis. Então, se cobre, tu já tem algum ganho, que é o excedente do produtor. E aí, independente se ele cobre o fixo ou não. Se ele cobrir o fixo, aí a gente vai ver que tu tem um lucro, né, em si. Mas se ele não cobrir o fixo e mesmo assim cobrir o custo variável, então tu tem o excedente do produtor, tu ainda tem um ganho de curto prazo. É essa a ideia. Então tá aí, o excedente do produtor pode ser definido então como receita total menos custo variáveis, ou seja, é aquele ganho econômico de curto prazo, como está bem definido aqui, né, nesse primeiro parágrafo aí. Legal? Então só está levando em conta a receita que eu tenho com a produção, como está dito ali, descontado dos custos diretos com a produção. Tá? Eu estou tendo algum ganho, ok. Claro que tem o custo fixo, quanto eu paguei nas máquinas, quanto eu paguei na estrutura, coisas que já está dado. Não, e aí não está vindo nesse cálculo, não está dizendo assim, olha, tu está cobrindo isso, não está cobrindo isso ao longo do tempo. Só está dizendo, não, você está ganhando, dado que você paga os funcionários, energia elétrica, já está colocando os insumos, né, de produção ali, e você está cobrindo isso e aí está vendendo. Então a tua produção está cobrindo isso. Então tá, se está cobrindo, está tendo uma diferença, está tendo um excedente, esse é o excedente do produtor. Tá bom? Agora, se não está cobrindo isso, a gente viu na aula passada que teu preço provavelmente não está te dando uma receita que tu consiga cobrir o teu custo variável, aí você está fora do mercado. Você vai entrar em prejuízo, aquela coisa toda, e como você não consegue a manutenção da produção, até mesmo no curto prazo você sai do mercado. Ok? Então vamos lá para a próxima. Ok, pessoal, vamos ver o outro método. Então, agora em relação ao outro método de calcular, né, o excedente do produtor, agora em relação ao custo variável médio. Vamos ver. Os custos marginais refletem um acréscimo de custos associado aos acréscimos de produção, uma vez que os custos fixos não variam, né, a soma dos custos marginais deve ser igual à soma de todos os custos variáveis. Então, o que é isso? Vamos ver agora. Portanto, existe a possibilidade de se calcular o excedente produtor através dos custos variáveis médios também. Então, outra forma de se calcular. Bom, vamos lá, fazer a análise gráfica e daí fazer o cálculo. Temos então aquela condição, né, de lucro máximo e tudo mais, que a gente já sabe, e vamos adicionar aqui o custo variável médio. Tá aí, legal? Aí tem mais ou menos esse comportamento gráfico aí. E aí? Bom, é onde ele bate ali, né, uma diferença em relação ao preço, que dá todo esse retângulo aqui, e a quantidade ótima, é que nós temos agora o excedente do produtor. Então, esse retângulo aqui também equivale àquilo que a gente calculou antes, que é o excedente do produtor. Vejam que é uma fórmula até mais fácil de calcular, né? É um retângulo, é um cálculo de uma área linear, digamos assim, porque o que a gente fez antes foi utilizando a integral exatamente porque a gente tinha uma função contínua, né? Não necessariamente linear. E aí? Então o cálculo excedente fica da seguinte forma. Vamos partir lá do resultado que a gente encontrou no caso anterior, então que o excedente do produtor é igual à receita total menos o custo variável. E vamos dividir ambos os lados pela quantidade, ok? Tá aí. E aí? E aí temos então que
se eu dividir a receita total pela quantidade, eu tenho a receita média menos o custo variável pela quantidade, que é o custo variável médio. Tá aí. Então, a gente chegou nesse resultado, mas a receita média, pessoal, como a gente viu lá no início da matéria de concorrência perfeita, ela é exatamente igual ao preço, né? O preço é igual à receita marginal, que é igual à receita média, porque o preço é fixo, né? Então, se eu dividir P vezes Q por Q, vou ter Q, que é a receita total, né? Dividido por Q. Então, no final das contas, isso aqui é igual a preço menos custo variável médio, no caso de concorrência perfeita. Preço menos custo variável médio. Como eu tenho Q multiplicando aqui, né, o excedente do produtor, eu passo ele multiplicando para o outro lado. Então, temos que o excedente do produtor é preço menos custo variável médio vezes Q, como a gente está definindo no ponto ótimo, é o Q estrela, então, né? Esse é o excedente do produtor. A outra fórmula de cálculo, digamos assim, do excedente do produtor, agora utilizando a variável custo variável médio. Então, repetindo, né, preço menos custo variável médio vezes quantidade, ótimo. E aí a gente tem toda aquela área ali do excedente do produtor. Bacana, mais fácil de calcular, né? E agora, pessoal, vamos ver a terceira e última fórmula de calcular o excedente do produtor, que é através da oferta direta da firma individual, né? Que é a forma que a gente viu lá em micro 1 e tudo mais, pegava a diferença entre preço e a oferta, né, da firma, toda aquela região era o excedente do produtor, era uma região triangular, que a gente usava uma função linear e coisa e tal. Mas aqui não necessariamente vai ser uma função linear. Então, a terceira forma de encontrar a área que representa o valor total do excedente do produtor é calcular a diferença entre preço e a oferta da firma individual. No caso de um mercado de concorrência perfeita, a oferta da firma individual é igual ao custo marginal. Isso a gente já sabe, que a oferta é igual ao custo marginal, porque é exatamente onde ali o preço vai bater com a quantidade. E é a região entre o preço igual ao custo marginal e entre o custo variável médio mínimo até o preço de mercado. Então, pessoal, tá aqui, ó, vamos ver no gráfico isso. Temos aqui custo marginal, temos aqui o ponto de quantidade ótima, temos o custo variável médio, e exatamente onde o ponto custo variável médio mínimo, que é ali, ó, naquele ponto, é que começa a existir oferta. Abaixo daquele ponto a gente já sabe que não existe oferta. Por quê? Porque na aula passada a gente viu que o preço abaixo do custo variável médio a firma não vai existir, ela não consegue se autofinanciar a sua produção, então ela para, ela entra em falência. Então não existe oferta com preço menor que o custo variável médio. E claro, o ponto mais baixo do custo variável médio é o custo variável médio mínimo. Então é dali para baixo que não vai existir oferta. E ela passa a existir desse ponto para cima. E desse ponto para cima, ela exatamente ocorre onde o preço é igual ao custo marginal, ou seja, né, vai ser toda essa região aqui o excedente do produtor. Essa é a ideia. Então, é uma forma diferente de calcular o excedente do produtor, levando em conta praticamente as duas questões que a gente viu anteriormente, tanto custo marginal quanto custo variável médio. Por quê? Porque aí a gente está definindo a região de oferta da firma individual. E a diferença entre preço e oferta da firma individual é o excedente do produtor. Então, vamos ver. Para começar, para entender melhor essa análise, vamos começar com essa definição aqui. Se a gente derivar o custo total em relação à quantidade, claro, isso vai ser a derivada do custo fixo pela quantidade, mais a derivada do custo variável pela quantidade. Ok, por que isso? Bom, porque custo total é igual ao custo fixo mais variável, então a derivada do custo total é a derivada do custo fixo mais a derivada do custo variável.
A derivada do custo fixo a gente já sabe, é zero, né? Tá aí. Por quê? Porque é fixo, né? A derivada de qualquer constante é zero. Então, quer dizer que, no final das contas, a derivada do custo total em relação à quantidade é igual à derivada do custo variável em relação à quantidade. E, no final das contas, é igual ao custo marginal. E tem tudo a ver, exatamente isso, porque a única parte que vem a sofrer variação, é claro, é o custo variável em relação à produção. E como o custo marginal, na verdade, é um custo que avalia as variações da produção, do custo em relação à variação de produção, então só o que pode ser analisado é o custo variável, por isso que é derivado do custo variável, derivada parcial em relação à quantidade. Não pode analisar variações da produção em relação ao custo fixo, porque ele não sofre variações, ele é constante. Legal? Então, dito isso, a gente vai entender melhor aqui. Ó. Se eu derivar o custo variável médio em relação à quantidade, por que eu vou fazer isso? E igualar a zero por cima, porque eu quero saber qual é o ponto de mínimo dele. Né? Mínimo custo variável médio. Como o custo variável médio é nada mais que o custo variável dividido pela quantidade, então eu vou derivar essa razão custo variável pela quantidade em relação a quê? Nesse caso, pessoal, vai ser a regra do quociente, lembra isso? A regra do quociente? A derivada do de cima vezes o de baixo menos a derivada de baixo vezes o de cima, dividido pelo quociente ao quadrado. Tá aqui, ó. Derivada do custo variável em relação à quantidade vezes quantidade, derivada da quantidade vezes custo variável e dividido por Q ao quadrado. Pessoal, aí é relativamente simples, porque análise, presta atenção, né? Senão não vai ser simples nunca. Primeiro que a derivada de Q em relação a Q é 1, eu coloquei aqui. A derivada do custo variável em relação a Q, a gente já viu lá em cima, é o custo marginal. Eu coloquei aqui de volta. E ok, então temos, então, para simplificar, custo marginal vezes quantidade, e o que sobrou do outro lado, menos custo variável, dividido por Q ao quadrado. Se eu dividir o Q, que está multiplicando o custo marginal, por um dos Q ali embaixo, e dividir o custo variável por Q, que vai acabar dando custo médio, eu tenho essa expressão aqui. Sobrou custo marginal, menos custo variável médio, dividido por único Q que sobrou ali. Se eu passar o Q multiplicando zero do outro lado, como vocês podem ver, qualquer coisa que multiplicar zero é zero, então só vai me sobrar custo marginal menos custo variável médio, eu passo o menos custo variável médio para o outro lado, que fica custo variável médio. Então, pessoal, chegamos que o custo variável médio mínimo ocorre onde o custo marginal é igual ao custo variável médio. É o único ponto onde o custo variável médio é mínimo. Isso a gente provou agora com essa conta. Mas para que provar isso? Bom, para provar que exatamente aquele ponto é o ponto de custo variável médio mínimo. Vamos ver ele novamente. Está aqui o resultado. Vamos analisar novamente o gráfico. Está aqui o custo variável médio, está aqui o custo marginal. E exatamente o único ponto onde eles se cruzam, né, que o custo marginal cruza o custo variável médio, é o ponto de custo variável médio mínimo. Está aí. Né, provado graficamente. E é esse ponto que dá início à oferta da firma, como eu falei para vocês. Então, a oferta da firma inicia-se onde o custo variável médio é mínimo. Abaixo dele, o preço vai estar abaixo do custo variável médio, ou seja, a receita total não vai cobrir o custo variável, então a firma não vai ter operação, não vai ter produção, não vai existir oferta. Porque ela não consegue autofinanciar a sua própria oferta. Ah, mas pode pegar empréstimo no banco. Tá, pense nisso como custo também, ok? Você tem que pagar esse custo e você não está conseguindo pagar nem esse custo. Ou seja, pense numa firma que não consegue manter a produção. Legal? E aí, José? Bom, e aí que a gente definiu então a área a partir desse ponto e até onde o preço é igual ao custo marginal, como a parte do excedente produtor. Toda aquela, agora vai sair uma linha vermelha, essa é a oferta da firma, daquele ponto até aquela. E se o preço subir, vai ser todos os pontos onde está o custo marginal. Tá? Então, onde está o custo marginal vai ser a oferta da firma. A oferta da firma é igual ao custo marginal. Tendo o limite mínimo,
onde o custo variável médio é mínimo, lá que ela inicia ou acaba, se preferir. E aí a gente calcula o excedente do produtor nessa região aí, né? A gente não vai fazer esse cálculo aqui, mas tem um exercício que esse cálculo pode ser feito, ok? Bacana, mais ou menos bacana. Então vamos lá, continuidade na oferta da firma. Então vamos comparar as formas, né? As 3 formas de calcular o excedente produtor. Então comparando lucro com excedente produtor. Ah, tá. E aí vamos tirar essa dúvida. O que é lucro, o que é excedente produtor? Caso eu não tenha tirado já essa dúvida naquela explicação inicial, vamos deixar claro agora, então. Bom, está aqui a definição, então, de excedente do produtor, que a gente viu. É receita total menos custo variável. E aqui é a definição de lucro, como você já conhece, né? Receita total menos custo total. Então aí já dá para ver que tem a diferença, né? Mas mais do que isso, claro que vai a diferença, não tem o custo fixo no excedente produtor. E por isso que o excedente produtor é uma análise de curto prazo. O lucro significa que tu está conseguindo pagar, inclusive, o teu investimento inicial. Então, o teu negócio realmente é rentável, porque ele cobre todos os seus custos e está lhe dando um ganho, digamos assim. Já o excedente produtor, não. Ele diz que é um ganho de curto prazo, porque é aquilo que você ganha além da manutenção da produção. Então, além de pagar os meus custos com produção, meus custos momentâneos, então com produção, eu ainda ganho incluso um excedente, né, acima disso, e aí é o excedente do produtor. Agora, se esse excedente for de tal magnitude que ainda assim eu cubra uma parcela, que pode ser, digamos assim, ao longo do tempo do meu custo total, desculpa, meu custo fixo, aí então, se eu ganho além disso, imagina assim, imagina pagar em 2 anos esse investimento. Então, o que eu ganho por mês, além de pagar, se eu só um exemplo, além de eu pagar os custos variáveis desse mês, eu ainda cubro o necessário na parcela desse mês, digamos assim, para cobrir daqui a 2 anos o meu custo fixo. Então, se vai além disso, aí é lucro. Aí eu estou ganhando mais do que a possibilidade de pagar tanto custo fixo quanto um variável ao longo do tempo. Aí eu estou tendo lucro positivo, vale a pena investir nessa atividade, ok? E aí no final eu vou ter um rendimento positivo. Vou ganhar capital em vez de perder, né? Se você não conseguir, se você tiver só excedente produtor, ok, já é bom manter a produção, mas não é a garantia de que você tenha o retorno daquilo que você investiu. Pode ser que, dependendo das condições de mercado, sim ou não, né? Essa é outra questão. Aí tá, peguei então o lucro, que é igual ao menos custo total. O custo total, como é dividido entre custo variável e fixo, eu coloquei eles ali. Então é receita total menos custo variável menos custo fixo. Receita total menos custo variável, eu sei que é o excedente do produtor. Tá aí, ó. Então nada mais é que o lucro, nada mais é, como eu falei para vocês, expliquei, que o excedente do produtor menos os custos fixos. Então, se esse excedente do produtor, que já é diferença em relação ao custo variável, ainda assim cobrir o custo fixo, aí eu tenho um lucro positivo. Mas vejam que eu posso ter um lucro negativo, que é o fato de eu não conseguir cobrir os custos fixos neste momento. Olha, eu não estou conseguindo só me manter cobrindo a produção. Então, pessoal, eu tenho excedente de produtor, ok, mas não estou cobrindo o que eu precisaria cobrir para o meu investimento inicial. Aí, pessoal, a firma pode continuar aberta, mas vai depender no longo prazo se ela cobre ou não esses custos para responder, ou seja, vai ter que ocorrer modificações de preço a ponto de tornar viável ela conseguir cobrir os custos iniciais. Pode ser que isso não ocorra e aí em algum momento a firma vai ter que fechar. Se ela não cobrir os custos variáveis. Ok. Então tá aí. Então, reorganizando, digamos assim, essa equação, o excedente do produtor
é o lucro mais o custo fixo. O cara, poxa, agora... Na verdade, isso aí significa que o excedente produtor é maior que o lucro. Claro, o excedente do produtor não desconta os custos fixos, então ele necessariamente é um montante maior que o lucro. Ok, bacana. Quando que o excedente do produtor seria igual ao lucro? Quando o custo fixo for zero. Aí os dois são iguais, tá? E aí que tá. O lucro pode ser negativo no curto prazo. A gente já viu. Mas o excedente produtor não. Porque se o excedente produtor não cobriu o custo variável, ou seja, se ele for negativo, aí a firma deixa de funcionar. Agora, o lucro pode ser negativo desde que ele cubra o custo variável, ou seja, existindo um excedente do produtor positivo, aí sim a firma continua existindo. Legal? Bom, porque eu acabei de responder, né? E comparando os três gráficos, está aí, né? As três fórmulas de calcular o excedente do produtor que a gente acabou de ver. A primeira forma, só calculando a integral do custo marginal em relação ao preço, ali a diferença, né? A segunda forma é aquele retângulo ali, que é, na verdade, o cálculo através do custo variável médio, que aí é mais simples de calcular, é o preço menos custo variável médio vezes quantidade, aquela região ali retangular. O último, ele é um pouquinho, ele é mais complicado, de certa forma, porque ele é um pouquinho de cada, né? Ele é um pouquinho da primeira e da segunda, do segundo método ali. Em parte, você calcula levando o custo variável médio levando o custo variável médio mínimo, né? Em parte do cálculo, você pode transformar aquilo em uma parte em retângulo e a outra parte, o triângulo ali do custo marginal, você pode calcular separadamente. É um cálculo que acaba sendo mais difícil de todos por conta disso. Né? Mas tem um exercício que faz isso e não é tão difícil, porque no final a gente vai ver que ele vai partir da origem, se não me engano. O custo variável médio é zero, a quantidade de custo variável médio é zero. Então facilita um pouco o cálculo. Tá? Mas é importante você entender o que significa esse excedente produtor, né? Que foi essa discussão que a gente teve aqui até agora. Que é então ganho de bem-estar econômico, a gente fala excedente produtor consumidor dessa forma, do ganho de bem-estar econômico dos agentes, é claro. Quanto maior o excedente produtor, melhor para o produtor. Obviamente, quanto menor, pior. Ele pode até fechar, se caso ele se tornar zero. E ele pode se tornar, inclusive, um lucro extraordinário se ele crescer muito, a ponto de dar retorno, a ponto de cobrir o custo fixo inicial. Ok, pessoal, vamos adiante, então. Olha lá. Tá, aqui está o exercício que eu falei para vocês. Então, eu quero que vocês tentem fazer esse exercício. A gente depois pode fazer, vocês podem ver com o monitor, ele desenvolver esse exercício para vocês. Ou a gente pode também, claro que há dificuldades, assim, o monitor pode tirar dúvida comigo e a gente pode também tentar desenvolver todo mundo junto, né? Não tem problema. A questão é fazer esse exercício. Primeiro, vocês, alunos, tentem fazer os exercícios que estão sendo propostos, que esses exercícios, se não me engano, já estão na lista, então tentem fazer os exercícios da lista. E vão tirando dúvida com o monitor, ele também pode tirar dúvida comigo e a gente vai acertando aí. Tá legal? Bom, mas em todo caso eu tenho os resultados. Vocês tentem como parâmetro a chegar nesses resultados, né? E aí a gente vê o desenvolvimento depois. Tá aqui, ó. O ponto A, então vocês vão... O que vocês vão fazer, né, no final, né? Uma firma normalmente com crescimento perfeito apresenta o seguinte custo total. O custo total é igual a 14 mais 4Q mais Q ao quadrado. Como eu falei, um custo total quadrático. E o preço é dado. Você já sabe, é fixo, né? E nesse caso igual a 20. Com esses dados, vocês vão poder montar e resolver esse primeiro problema A, achando
o lucro máximo, tá? Isso é relativamente simples, assim, claro que pode travar no início, o que eu faço, para onde eu vou. Bom, vou dar uma dica, vocês têm que achar o ponto de quantidade ótima, aquela quantidade ótima, colocar na função lucro e achar, então, o lucro ótimo, que é isso aí, tá? Então dá um trabalhinho, coisa e tal, mas só você pensar naquilo que a gente já viu e essas variáveis que tem aí, como chegar nesse ponto ótimo, e daí vou botar numa função lucro e chegar aí. Então, bora lá, tentar resolver. Use a massa encefálica de vocês para a gente chegar lá. E aí é um pouco mais, dar um pouco mais de trabalho, é o ponto B, né? Que vocês vão ter que usar aqueles métodos de cálculo para chegar no excedente do produtor. Mas, em todo caso, a gente acabou de ver isso nessa aula, né? Dá uma revisada aí. E aí vamos usar o método custo marginal, tá? Que vai dar um excedente do produtor igual a 64. Eu estou rindo porque todos têm que ser igual, né? O do custo variável médio também. E da oferta da firma também. São métodos diferentes, mas com certeza o resultado tem que ser igual para mostrar que vocês não erraram. Se algum dos resultados der diferente, então no processo do método aí que vocês estão usando, desses métodos, se errarem algum ponto. Legal? Então tá aí, pessoal, façam esse exercício aí, tá? Esse já é mais um tema de casa para vocês. Vamos pro vídeo, então. Ah, não, antes do vídeo, tem aqui não é bem um estudo de caso, né? Uns exemplos, assim. Suponha que existem empresas no mercado competitivo em determinado momento. A curva da oferta de mercado de curto prazo é dada pelo somatório das curvas de custos marginais de cada firma individuais. Isso aqui é o que eu falei para vocês, que a oferta da firma individual é definida pelo seu custo marginal. A gente já viu. Então, custo marginal, por quê? Porque vai ser preço igual ao custo marginal, onde a firma vai otimizar o lucro e ela vai definir a sua quantidade ótima. Então, se o preço e a quantidade são definidos pelo custo marginal, ela é a própria oferta, curva de oferta da firma individual. Tranquilo. Mas e a oferta de mercado? A oferta do setor, digamos assim, daquele produto ali, que são todas as empresas que participam então desse mercado. Tranquilo. Nada mais é que o somatório de toda a quantidade das firmas individuais. Isso é lógico, digamos assim. Mas a oferta em si também pode ser dada, então, digamos, a inclinação e tudo mais, exatamente pelo somatório de todas as curvas de ofertas individuais, o que significa o somatório de todos os custos marginais das firmas. Essa é a ideia. Então, vamos ver aqui para ver se melhor entendimento. Temos aqui, então, a oferta da firma individual. Ela é uma em determinado ponto. E aí tem uma outra firma 2, que é outra aqui em determinado ponto, e uma firma K, né, ou N firmas, ó, K é como se fosse N aqui, né, em outro ponto. Se você somar tudo, pessoal, é claro que você vai chegar na oferta de mercado. Tá aí a oferta de mercado, é uma quantidade que é essa. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês é isso aí. Se a oferta, então, do setor do mercado é o somatório, vocês podem ver naquela equação ali, de todo o custo marginal das firmas que vão de 1 até K. Somei todos os custos marginais e cheguei, então, na oferta de mercado como um todo daquele produto, tá? Então tá aí. Ou melhor, também, como está ali expresso, de 1 até K das ofertas individuais. De I sendo I e indo de 1 até K. A gente usou K em vez de N aqui. Tá aí, ó, custo marginal da firma 1 é igual à sua oferta da firma 1, custo marginal da firma 2 é igual à oferta da firma 2, e assim até K. Assim como as quantidades, pessoal, é a mesma coisa. O QS, que seria a quantidade ofertada do mercado, ou do setor, digamos, desse produto, nada mais é que Q1, mais Q2, mais Q3, até QK, somatório de todas as quantidades ofertadas pelas firmas individuais. Então, QI ali, né, o somatório de QI, sendo I indo de 1 até K firmas, somatório
da quantidade de todas as firmas. Bacana? Beleza? Mais ou menos beleza? Então, em termos teóricos, é mais isso que a gente precisava ver aqui nessa aula de hoje. Isso no curto prazo. Isto no curto prazo, tá? Por isso que o título está ali, oferta de mercado no curto prazo. No longo prazo a gente vai ver que a dinâmica não vai ser tão simples assim daí. A dinâmica é outra. Vai dizer como é que vai ser a oferta do setor no longo prazo, tá bom? Então, dito isso, vamos ver aqui uns exemplos. Olha a oferta de minério de ferro no Brasil em 2011. A gente tem por empresa a oferta. Tá aí, ó. A Uzi Minas ofertava 6.300 toneladas. A Samarco ofertava naquele ano 23.223 toneladas. A Vale do Rio Doce, que agora é só Rio Doce, é só Vale, né? 311.800. E o Brasil como um todo, obviamente, é o somatório de todas as empresas, dá 3.608 toneladas, né, naquele ano de minério de ferro. E o mundo, pessoal, aí tem a Rússia, só que agora isso aí é o 2012. Né? 2012 a Rússia 105 mil toneladas. Índia 144, Brasil 400, então foi maior que no ano anterior. China 1.310 e o mundo 2.930 mil toneladas. 2 milhões, então, né? 930 mil. Aí, que é isso? É claro que o somatório da oferta das empresas individuais no Brasil é igual ao total do Brasil e o somatório do que os países produziram em 2012 de minério de ferro, obviamente, vai ser igual à oferta mundial desse produto, no caso dessa commodity, em 2012. Bacana. Vocês podem notar que há uma queda de preço ali, ó, do ano 2011, que era 178 a tonelada, 178 dólares, né, para 140 em 2012. Houve uma queda. Os motivos da queda, não sei dizer para vocês. Talvez uma oferta muito maior do que a demanda, provavelmente. Ou algum outro motivo levou a essa queda de preço. Isso a gente vai ver aqui nessa tabela aqui, ó, que acaba freando, digamos assim, o crescimento, ou seja, responder a preço em parte. Ainda há um crescimento, mas quase nada, né? De 2.930 toneladas, milhões, né? 2.930.000 toneladas para 2.950.000 toneladas. Ainda há um crescimento em 2013, mas pífio, né? Quase nada, assim, em relação por conta desse aumento de preço, provavelmente. O Brasil, inclusive, há uma queda, se vocês olharem no Brasil, de 400 toneladas em 2012, ele cai para 386 mil toneladas em 2013. Então, o Brasil responde a essa queda de preço mesmo, né? A China, marginalmente, ela estagnou, cresceu pouca coisa. Outros países até cresceram assim, a Rússia caiu também, pouca coisa. A Ucrânia caiu. Outros países subiram um pouco, mas assim, essa diferença de 2012 para 2013 foi muito pequena, assim, de crescimento. Teve queda em alguns países, cresceram outros. Vocês estão respondendo ao preço, né? Então, essa queda de preço em 2012 por tonelada, né, acaba freando, né, a produção em 2013, que em vez de ser uma produção crescente, chegou em 2012 e estagnou, né? Não chegou a cair, mas deu uma segurada, digamos, na produção. Eu não pesquisei depois o que aconteceu com essa commodity em relação à produção nos próximos anos e com relação ao preço. Se ele manteve estagnado ou não. A gente teve esse pequeno resultado. Eu botei esse pequeno resultado, na verdade, também na variação de preço, muito porque tinha duas tabelas ali, né? Uma de empresas no Brasil num ano e no mundo e países do outro ano. Então, só para ver se aquela queda de preço teria algum resultado no ano posterior, no caso 2013, e realmente a gente vê que tem, tá? Bacana. Então,
vídeo. Hoje vamos dar continuidade, então, àquele nosso vídeo dos valoração do serviço do ecossistema. Agora a gente tem o nosso segundo vídeo, que é a classe de valores. Como eu falei para vocês, façam uma resenha desses vídeos, né? E depois me mandem. Esses aqui é uma série de vídeos, então eles têm alguns vídeos que estão ligados a essa questão do serviço ecossistema, valoração de serviços ecossistemas, como tem uma relação forte com a microeconomia, na verdade é uma microeconomia aplicada, né? Então é bacana vocês assistirem eles. Bora lá então. Eu acho que depois finaliza a aula, pessoal, então daí fica até a próxima aula. E é isso aí. Se um bem ou serviço é oferecido pela natureza, nós iremos chamá-lo de serviços ecossistêmicos. Então, nós diríamos, nessa série nós estamos tentando quantificar o valor dos serviços ecossistêmicos. Certo, vamos olhar para as florestas e classificar os tipos de serviços ecossistêmicos que ela oferece. Nós poderíamos fazer isso para qualquer ecossistema, mas aqui nós vamos estudar somente a floresta. Existem diferentes formas de organizar e classificar os benefícios. Sob o sistema que estamos olhando, existem 5 classes de serviços ecossistêmicos. Primeiro, existem os benefícios diretos. É quando nós ganhamos utilidade ao usarmos algo diretamente, ou quando a nossa disposição a pagar por alguma coisa é resultado do quanto valorizamos essa coisa. Então, de uma floresta, cortar as árvores para obter as madeiras seria um benefício direto. Retirar a água seria um benefício direto. Caçar animais ou apreendê-los para depois vendê-los seria um benefício direto. Basicamente, tirar e usar qualquer coisa da floresta nos daria um benefício direto. Certo, é a utilidade de usar as coisas diretamente. Mas andar numa trilha no meio da floresta também seria um benefício direto. Não é preciso usar tudo até o fim. Pode ser não consultivo, contanto que ainda seja usado diretamente. A utilidade ou o benefício é resultado da interação direta com um bem. Então, qualquer uso recreacional como caminhada ou pescaria, ou acampamento ou natação, ou simplesmente curtir a paisagem, seria uso direto. De forma parecida com a valorização a partir do uso direto, temos a valorização a partir do uso indireto. Para alguma coisa que chamamos de uso direto, estamos dispostos a pagar por isso por causa da utilidade que essa coisa nos dá. Com o uso indireto, por exemplo, alguns aspectos relacionados aos benefícios que o pântano gera no melhoramento da qualidade da água ou a forma como o solo debaixo da floresta permite a infiltração, aumentando a quantidade de água disponível, esses serviços ecossistêmicos estão gerando utilidade indireta através de outras coisas que estamos usando. Então, nossa disposição a pagar por eles depende do uso dessas outras coisas. Outros exemplos, se nenhum dos nossos cultivos requer polinização, então nós não valorizaríamos tanto as abelhas quanto valorizamos agora, apesar de as abelhas não terem mudado. Então, por exemplo, um manguezal na costa irá ajudar a diminuir os efeitos de uma tempestade, funcionando como uma pequena barreira contra os impactos do vento e da água. Isso permite que muitas produções humanas sejam mantidas, poupando uma grande quantia de dinheiro que, caso contrário, iria ser gasta na recuperação de danos. Florestas podem ajudar a prevenir a erosão do solo. Manguezais ajudam na prevenção da erosão nas áreas costeiras, impedindo que a terra caia no mar. Impedir erosões protege os recursos aquíferos de poluentes, protegendo o habitat dos peixes, entre outros benefícios. A retenção de água pelo solo ajuda a prevenir enchentes e ajuda a manter a água no seu devido lugar, diminuindo os malefícios das enchentes quando a chuva para, mantendo a água em movimento e não parada. As árvores podem ajudar a reduzir a temperatura de um microclima ao transferir energia do sol para as águas que evaporam. Além disso, faz sombra. E o carbono é capturado pelo solo, o que ajuda a reduzir os efeitos dos gases responsáveis pelo efeito estufa. As florestas são a casa de polinizadores responsáveis por um serviço vital para os fazendeiros. E, por último, companhias farmacêuticas frequentemente estudam e usam diversas substâncias naturais no desenvolvimento de remédios como aspirina e morfina, e fazendeiros e engenheiros genéticos farão coisas parecidas. Então, a diversidade de plantas e animais representa um insumo em produções como essas. E existem vários serviços ecossistêmicos que parecem se correlacionar com a biodiversidade que você pode pesquisar depois.
Com serviços ambientais indiretos, nós nem sempre sabemos os efeitos que uma determinada ação terá. Por exemplo, na Índia, muitas pessoas não comem vaca porque elas são consideradas sagradas, mas existem muitas vacas no entorno. São os urubus e outros animais que comem as vacas. Nos anos 90, a população de urubus caiu de milhões para milhares. Isso acabou sendo atribuído a anti-inflamatórios utilizados no tratamento do gado, o que acabou sendo fatal para os urubus. As carcaças não comidas foram deixadas e acabaram poluindo os reservatórios de água. Os urubus foram substituídos por cães e ratos e outros animais, cuja população cresceu exponencialmente. Mas enquanto os urubus possuem em seu organismo substâncias capazes de matar quaisquer organismos patogênicos, os cães e os ratos não, o que significa que eles são portadores de doenças. Cães mordem humanos, urubus não. Os urubus estavam essencialmente oferecendo um serviço sanitário com relação às carcaças. O ponto é que existem muitas interações envolvidas entre nós e o mundo ao nosso redor. Principalmente com os benefícios indiretos, nós não apreciamos ou nem mesmo tomamos conhecimento dessas coisas até que elas deixem de existir. Certo, usos diretos e usos indiretos são valores de uso, no qual o ecossistema está fazendo alguma coisa fisicamente, e nossa disposição a pagar reflete isso, mas existem também valores que não são de uso. Nesse caso, a disposição das pessoas a pagar é menos tangível. Primeiro temos o valor de riqueza. Qual deles você preferiria que as suas crianças ou que as próximas gerações herdassem? Um pântano ou um estacionamento? O valor de riqueza não é sobre qual dos dois tem o maior valor presente líquido. É sobre qual nos sentimos melhor em deixar como herança. É um valor de não uso. Então, em termos de floresta, uma comunidade local ou talvez uma comunidade aborígene principalmente, pode colocar muito valor em suas vidas e na forma como interagem com a floresta. Essa é a cultura deles e eles querem que essa cultura seja perpetuada para as futuras gerações. O valor de riqueza pode resultar de qualquer valor da floresta que a comunidade valoriza, caça, corte de árvores ou qualquer outra coisa. O valor de existência é um outro tipo de valor de não uso. O valor de existência é a utilidade ganha na satisfação em saber que alguma coisa existe, como baleias ou o Grand Canyon. Em termos de floresta, há a existência contínua de, por exemplo, a floresta amazônica, e a diversidade de espécies que ela abriga dá às pessoas valor além dos serviços físicos que ela oferece. E isso é verdade para qualquer floresta e espécie local também. É uma coisa não tangível, mas ao mesmo tempo ela gera transações financeiras reais, como por exemplo o dinheiro dado por pessoas a instituições de caridade que prometem salvar as baleias ou as florestas tropicais. Elas não estão dando dinheiro pensando nisso como um investimento ou um planejamento para as próximas férias. É uma disposição a pagar para viverem num mundo onde a floresta tropical existe. Por último, em algum lugar entre o mundo dos valores de uso e de não uso, temos o valor de opção. Valores de opção existem em alguns mercados. Por exemplo, vamos dizer que te oferecem essa casa a um determinado preço. Você pode não saber se você quer ou não quer a casa por alguma razão, mas essa oferta é limitada. Então você faz um acordo com um dono que te dá o direito de comprar a casa, digamos, daqui a 3 meses. Ele não vai vender para ninguém, mas você terá de pagar por esse privilégio. Quer você compre ou não a casa, você está disposto a pagar por essa opção. É o valor de ter a opção de usar alguma coisa no futuro. Em termos da floresta, isso poderia ser a opção de usar a floresta para caminhar, caçar, pescar ou mesmo a opção de usá-la como fonte de madeira no futuro. Basicamente, qualquer valor pode ser valorado pela opção de ter isso. Então, muitas pessoas estão dispostas a pagar para manter algo por perto, no caso de elas escolherem usar isso no futuro, principalmente se a mudança que virá for permanente. Teoricamente, a soma de todos esses valores resulta no valor econômico total, e podemos usar esse para comparar com qualquer outra que seja alternativa. Mas alguns desses valores são controversos, principalmente os valores de não uso. Achar o valor econômico total requer um trabalho enorme antes e depois de qualquer que seja a mudança, principalmente com um fluxo aparentemente interminável de benefícios indiretos. Então, ao invés disso, devemos olhar para os aspectos mais importantes da tomada de decisão e tentar focar apenas nas coisas que irão mudar. No próximo vídeo, vamos ver como escolher um determinado serviço ecossistêmico para enfocar no seu estudo.